Olá, o Em Discussão está no ar e na edição de hoje vamos falar sobre o projeto de resolução número 6/2019, que é de autoria do vereador Camilo Lula e que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo o vereador Camilo Lula, ele que é o autor do projeto de resolução número 6/2019, que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. Como é que surgiu a ideia desse projeto de resolução? Então, eu acredito que na política nós temos que sair das pautas arroz com feijão, né, dessa pauta do dia a dia, e nós temos que nos projetar para temas de interesse da sociedade, temas que estão na pauta e na relevância do mundo, inclusive. E o tema do meio ambiente é um tema que coloca a cidade, que projeta a cidade, que projeta o discurso da cidade para o futuro, para o presente e para o futuro. Então, dispor sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente diz muito sobre a expectativa. Nós precisamos pensar sobre o futuro e sobre o presente. E isso, obviamente, que tem relação, Bruno, com a forma com que nós cuidamos, no caso da nossa cidade, dos nossos manguezais, mas a forma também que a gente está atento a crimes ambientais. Então, a criação dessa frente parlamentar ela tem esse objetivo, né, de cuidar e de zelar pelo nosso meio ambiente e pela nossa vida. E como é que foi a criação desse projeto? Houve a participação da sociedade? O senhor sentou com algum órgão? Como é que foi a concepção do projeto? Olha, nós somos procurados por diversas entidades que têm como pauta a pauta do meio ambiente, né, discutindo e demonstrando, Camilo, a gente infelizmente tem crimes ambientais que ocorrem. Infelizmente, no caso mais específico aqui da nossa cidade, o Museu do Mangue, que é um museu que na Coroa do Meio, que está abandonado. Mas a gente tem também ocupações em áreas de manguezais. A gente tem, agora mais recentemente, um crime ambiental muito grave que houve aqui no nosso litoral. Todo o litoral nordestino, mas o litoral sergipano também foi atingido. Acho que foi um dos mais afetados, foi o litoral nordestino, foi o de sergipano. Por conta desse óleo, derramamento do óleo, né, do petróleo. Então, a criação dessa frente parlamentar veio dessa forma e nós somos procurados por diversas entidades. Nós não fizemos ainda o lançamento público da frente parlamentar, mas é algo que está sendo planejado agora para o final do mês de outubro. Nós vamos fazer o lançamento dessa frente. O objetivo é envolver a sociedade, é trazer a população para debater essa frente, né? Trazer para a Câmara o povo e levar para o povo a Câmara. E como é que ela vai funcionar? Como é que ela vai se envolver com a sociedade? Olha, o primeiro objetivo nosso é fazer o lançamento, né, trazer essas entidades que dialogam com a pauta do meio ambiente, colocar a Câmara de Vereadores, né, à disposição dessa pauta. A partir disso, nós temos, de audiências públicas, mas, para além disso, também a atuação do dia a dia do parlamentar. No momento da aprovação da frente parlamentar, eu ouvi de vários colegas vereadores a vontade de participar dessa frente conosco. Então, eu pretendo organizar, junto com esses colegas vereadores, algumas reuniões da frente com os vereadores para a gente pontualmente fazer algumas visitas, pontualmente a gente fazer alguns projetos de lei em comum, para que pontualmente a gente consiga fazer visitas em áreas que estão sendo degradadas, por exemplo, e para a gente dessa forma ter uma inserção maior na realidade, né? A frente ela não pode ser apenas uma pauta da Câmara e um discurso, senão esse discurso ideológico. Senão esse discurso também se torna vazio. A gente precisa que a população ela participe para que isso tenha efetividade, vamos dizer assim. Essa é uma forma de fazer com que a frente parlamentar possa trazer, de fato, benefícios para o meio ambiente, né? Sim, com certeza. O nosso grande objetivo
é conseguir sair do papel e o maior objetivo é conseguir sair do discurso. A gente precisa construir mecanismos que de fato ajudem e viabilizem a nossa vida e o meio ambiente. E o senhor colocou no texto, na confecção do texto, que uma das funções dessa frente é a aprovação de proposições legislativas que fortaleçam já a legislação ambiental já vigente. É uma forma de fortalecer todo o sistema de proteção. Sim, com certeza. Eu queria, nesse momento até, ressaltar a seguinte coisa. Nós temos aqui na Câmara a tramitação de alguns projetos relacionados ao meio ambiente. Um deles é de minha autoria, vou mencionar, aproveitar o momento para mencionar, que é o projeto da compostagem. Vejamos, veja, esse projeto, assim como outros e vários, ele não sai apenas da minha cabeça, mas ele sai de uma necessidade da população. Em alguns bairros a gente já tem grupos que estão se formando para fazer a separação do seu lixo, né, colocar um lixo orgânico, fazer a separação desse lixo, e o nosso objetivo é que isso daí seja interligado com um projeto Cultivando Cidadania da Prefeitura de Aracaju, né, que esse lixo ele vire compostagem, vire material e terra vegetal. Então nós precisamos entender o meio ambiente, né, nós precisamos entender a relação, nós precisamos entender ele como uma totalidade. Ele não é uma coisa isolada, não é assim, o mangue está ali, a compostagem vai acontecer ali. Ou, não, eu coloco o meu lixo no meu bolso e assim eu estou contribuindo com o meio ambiente. Acho que nós temos que ter uma política interligada, né? Para isso serve projetos de lei, e projetos de lei que tenham relação direta com a expectativa da sociedade, e não projetos de lei apenas que sirva para a gente ter número, ter discurso e ter palanque, é projeto que atinge a sociedade de fato. Então eu citei um projeto, mas tem vários outros projetos em tramitação, e nós precisamos aproveitar essa frente para dar eco a essa pauta, né? Verdade. E outro ponto que o senhor coloca no texto é referente a... O senhor coloca que tanto o poder público quanto concessionários de serviços públicos possam trazer medidas necessárias para colocar a disponibilização de água potável em crises hídricas. Isso não é feito hoje? Então, infelizmente não é feito na sua totalidade. É por isso que é importante que a gente tenha... é importante que a gente tenha isso na lei, né? Isso, quem anda na rua, quem caminha na cidade de Aracaju percebe que em vários lugares isso não é colocado, né, à disposição da população. É preciso que a gente tenha isso em lei, até como uma forma educativa, né? As pessoas, eu acredito muito nisso. A lei ela funciona se houver educação, né? E se as pessoas aceitarem e acreditarem nela. E é importante essa preocupação porque a água é o bem mais precioso do ser humano. Sem água, o ser humano não vive, né? Sim, com certeza. E além disso, veja só, além disso, nós precisamos fazer um debate sobre o saneamento na cidade de Aracaju. Esse foi um debate que nós tivemos na criação da Frente Parlamentar, né? É inadmissível que tanta poluição ela chegue nos nossos rios. É inadmissível que você muitas vezes abra a torneira e você veja uma água meio amarelada, né? Então nós precisamos discutir, esse é um debate que envolve várias coisas, entre eles o saneamento, entre eles a água, né? Enfim, acho que é o que eu estava comentando no início. O debate de meio ambiente, ele não é um debate isolado, ele é um debate de totalidade. Você debate lei, mas você debate, além da lei, você debate a efetivação dela. E além dela, você debate também o manguezal, mas também debate a água, né? O debate do meio ambiente é um debate amplo, e é isso que nós estamos tentando construir essa frente. Justamente por isso, uma das expectativas nossa na frente era que ela fosse suprapartidária, né? A frente ela não tem que ter um caráter apenas do meu partido ou do meu viés, vamos dizer assim. A frente, o meio ambiente é uma pauta de todos, é uma pauta da sociedade de uma forma geral. E nós, no momento que criamos, né, nós convidamos todos para participar junto. Acredito que essa é uma bandeira de todos. Vereador, nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí porque no próximo bloco a gente vai acompanhar a reação da população sobre esse projeto. A gente volta já.
Estamos de volta com a discussão de hoje, que recebe o vereador Camilo Lula, que está falando sobre o projeto de resolução número 6/2019, que é de sua autoria e que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. E antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu essa ideia. Um projeto de lei de iniciativa do vereador Camilo Lula cria a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. Nós fomos às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Vamos ver o que elas dizem? Se essa criação dessa lei já estivesse, com certeza esse óleo que está correndo nas nossas praias, nos nossos rios, eles já teriam tomado uma iniciativa, porque ninguém sabe de onde vem. Uns dizem que vem da Venezuela. E assim, fica todo mundo de braços cruzados sem saber. Entendeu? Então, essa frente, ela chegou na hora certa. E vamos dizer, eu acho que está até atrasada, tá na hora. Importantíssimo, em um momento crucial, porque nós estamos passando por problemas na natureza e no meio ambiente degradante, e isso faz com que reflita para que as autoridades tomem maiores atitudes para proteger o meio ambiente. Meio ambiente hoje é um tema que deve ser discutido dentro de casa, nas escolas, nas frentes parlamentares, desenvolvido através de projetos. Então, está de parabéns o parlamentar, certo? Continue fazendo o projeto, desenvolva com a comunidade. A sociedade deve participar também, porque você vai acabar incentivando, certo? E vai acabar evitando futuramente, né, uma deflagração total do meio ambiente. Eu acho oportuno, uma vez que o meio ambiente está muito degradado, em rios, ruas, o ar. Quer dizer, precisamos realmente de um cuidado maior através das leis e que venham leis para reforçar isso aí. Já há muitas pessoas, muitas entidades preocupadas com isso, mas é necessário fortificar essa ideia. Vereador, a população aprovou. Então, em primeiro lugar, houve um comentário aqui no início que eu queria falar de forma mais incisiva sobre ele. Há mais de 30 dias a gente tem um derramamento de óleo no litoral nordestino inteiro. O único estado que não estava ainda esse derramamento de óleo era a Bahia, mas na semana passada já tinha chegado. É um dos maiores crimes ambientais que nós já vimos acontecer no nosso país. Até os rios começaram a ser contaminados. Já recebi informações de contaminação no Rio Vaza Barris, né, no Rio São Francisco. No Rio do Sal também. No Rio do Sal. Então, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com isso. O que aconteceu? Na sexta-feira, quando o óleo chegou nas pedras, ali na Coroa do Meio, eu fui no mesmo dia, na sexta-feira à tarde, às 4 da tarde, 4h30, fui lá, dialogamos com os técnicos do IBAMA, com companheiros da ADEMA, a Secretaria do Meio Ambiente do município, e o que nós percebemos era o seguinte, aquele momento, Prefeitura Municipal e o Governo do Estado empenhados em ajudar a solucionar o problema, a Prefeitura com equipes da EMURB de limpeza pública fazendo o serviço, a ADEMA, né, colocando todo o seu pessoal à disposição, a Petrobras, né, com sua concessionária, suas terceirizadas, aliás, ajudando no processo, só que todo mundo ficava se perguntando quem foi o responsável por isso. E, infelizmente, antes do governo federal, inclusive, tomar um posicionamento para resolver, primeiro, é importante ressaltar que passou mais de 20 dias sem falar nada sobre isso. Então, essa é a primeira denúncia. Foi preciso que no sábado, junto com o senador Rogério Carvalho e com o deputado João Daniel, nós fomos juntos lá no local. Nós tentamos, naquele momento, fazer intermediação com o governo do estado, com a DESO, que tinha uma máquina que conseguiria, naquele momento, fazer a captação daquele óleo. Então, nós, a partir dessa denúncia que o senador e o deputado federal fez, é que no outro dia, na segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente se posiciona, né, depois de 20 dias calado. É inadmissível. Isso tem um abalo para o turismo, diga-se de passagem. O casal, a família que vem para passar as férias em um lugar que está contaminado com óleo, em primeiro lugar, ele volta direto para a sua cidade, ele não vai passar as férias. E em segundo lugar, nunca mais ele retorna naquele lugar. E ainda fala mal. E ainda fala mal.
Então, é um problema, assim, é um problema gigante para a economia do Nordeste nesse período, porque é um período vai entrar o verão daqui a pouco, é o período de sol, é o período de turismo, né, da efervescência do turismo, e é o maior crime ambiental que já existiu. Eu, particularmente, estou muito preocupado, além da vida marinha, da nossa fauna marinha, estou muito preocupado também com os pescadores. Já dialoguei com o deputado João Daniel, com o senador Rogério também, a possibilidade de fazer um pedido para o governo federal de que tenha o seguro defeso para os pescadores durante esse período. Então, isso é também uma forma de dizer que a frente parlamentar ela não deve agir isoladamente, né? Mas nós temos que discutir parcerias, temos que conversar com o senador, com o deputado federal, a gente precisa envolver toda a política, vamos dizer, e a sociedade nisso. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário importante é que, como você percebe nas manifestações dos populares, a população está entendendo o que está acontecendo. A população está percebendo o tamanho do problema ambiental que nós estamos vivendo, né? Não é por acaso, veja só, a cidade de São Paulo, quando teve aquelas queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste, aquela fumaça toda chegou no Sudeste e chegou na cidade de São Paulo, que está a mais de 1.000 quilômetros, vamos dizer, de distância daquelas queimadas. Então você imagine se não tem interferência direta, né, na nossa vida, aqui por exemplo na cidade de Aracaju, problemas que acontecem, o desmatamento que acontece aqui na nossa região da Grande Aracaju, né? Isso interfere nas chuvas, isso interfere... Veja, a gente passou por grandes enchentes esse ano. Isso tem relação direta com a degradação do meio ambiente, né? Nós temos uma investigação que não se tem ainda o retorno dessa investigação, mas foi feita uma denúncia por grupos de moradores, por associações, ali no caso da Jabotiana, que um dos problemas ali foi ter aterrado a lagoa que tinha naquele bairro. A lagoa, ela escoava toda a água pluvial ali do rio durante as cheias, e o fato de ter aterrado aquela lagoa, a água acabou indo para outro lugar, né? Então, assim, nós temos que ter um trato diferente. O meio ambiente é algo que está na ordem do dia da população. E isso nós conseguimos perceber na participação que a população está realizando. O que eu queria dizer aqui é, aprovada a frente, nós agora precisamos fazer o lançamento dessa frente parlamentar. E aí eu vou passar a data, nós vamos fazer uma convocação nas redes sociais, vou falar na TV Câmara, inclusive, sobre a data, que é para convidar a população para participar, né? Acho que o povo tem que estar participando desse momento junto conosco, porque é juntos que a gente vai conseguir encontrar soluções e saídas para esses problemas, Bruno. E falar em população, no texto o senhor também colocou que a frente ela vai servir como um catalisador de demandas da população das questões ambientais. É uma forma de criar uma conscientização de que cada um tem que fazer a sua parte. Sim, com certeza. Eu acredito que essa é uma pauta que nós não podemos ficar responsabilizando os outros, né? Todos nós somos responsáveis. Agora, lógico que não dá para a população se culpar, né, por coisas simples como, vamos dizer, não há nem comparação entre jogar um papel no chão e o óleo derramado aqui por ninguém sabe quem, talvez a Shell, né? Então não há nem comparação. Mas a população ela tem que participar. Essa é uma bandeira que cabe a todos nós, né? O meio ambiente é vida e todos nós temos que fazer o nosso papel. E falando nisso, o senhor também coloca que seria uma forma de fortalecer as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. E falando nisso, como é que está a política pública municipal do meio ambiente aqui em Aracaju? Importante ressaltar que, como esse debate, como eu afirmei antes, o debate sobre o meio ambiente é um debate que nós precisamos dialogar cada vez mais, né, porque ele é um debate novo e recente. Né? Os principais debates sobre o meio ambiente eles surgem há menos de décadas atrás, né? Então ele não é um debate secular, vamos dizer assim, é um debate que vem da década de 80, 70 para aqui. Quando a gente tem a criação ali nos anos 80 de movimentos populares que mexem com o meio ambiente. Então, o que nós precisamos fazer no meio disso é o seguinte:
A população ela precisa participar efetivamente da construção dessa política, né, de meio ambiente. Nós precisamos organizar cada vez mais essas pautas, esses projetos, e como eu havia dito antes, como esse é um debate recente também, a gente não tinha secretarias especializadas até pouco tempo na pauta do meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente do município de Aracaju, ela é algo recente criado. E Aracaju é uma das cidades, vamos dizer, uma das poucas cidades que tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Essa secretaria, ela não é de todo uma realidade no Brasil, né? Mas no caso de Aracaju a gente tem. A gente tem uma secretaria, a gente tem um fundo especial para o meio ambiente, como eu tinha alertado até nesse derramamento de óleo que houve, a Secretaria de Meio Ambiente, ela estava lá, o secretário, eu tive lá todas as vezes que eu estava, ele também estava lá presente com sua equipe, né? Então Aracaju, eu acredito que tem muito desafio sobre essa pauta, principalmente com relação a outros temas que eu acabei falando aqui sobre o saneamento básico, né? Tem a questão do mangue, da preservação, mas de todo eu percebo que há um esforço, vamos dizer assim, há um esforço por parte do poder público, né, de ir equacionando essa questão. Como o senhor falou, que a conscientização ambiental é algo novo, algo que está começando a sociedade está começando a entender. Mas o senhor acha que a população encara a realidade da preservação ambiental, ela sabe a importância desse fato? Eu acho que no todo, a população, é um debate que ainda precisa ser feito com a população, né? Nós compreendemos, vamos dizer que, de uma forma geral, a gente entende especificidades. Vamos dizer, a gente acredita que tem uma pauta ou outra que nós encaramos como preservação do meio ambiente, mas a gente não entende o todo. E esse é o debate que tem que ser feito. Entendi. Dá um exemplo disso, claro. A pauta do saneamento básico. A pauta do saneamento básico é fundamental para o meio ambiente, mas é um debate que a população, de uma forma geral, ela não compreende. E é interessante destacar isso porque muitas vezes uma obra de saneamento básico que é feita, a população acaba encarando a obra mais como um problema do que como uma melhoria. Exato. Então, óbvio que nós precisamos fazer esse debate, né, de forma mais aprofundada. E o saneamento básico, além de ser uma preocupação com o meio ambiente, também é uma questão de saúde. Com certeza. Cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 5 com saúde, né? Imagine a gente não ter mais esgoto a céu aberto, imagine a gente ter tratamento, né, desse esgoto, tratamento disso antes de ir para o mangue, antes de ir para o rio. Então, são coisas como essa que nós precisamos dialogar cada vez mais com a população. E eu tenho certeza que se a população compreender a totalidade do debate do meio ambiente, tenho certeza disso. Essa vai ser a principal pauta da vida do nosso povo. É um debate que tem que ser feito com todos. E por falar em debate, como é que os colegas de parlamento receberam essa ideia? De forma bastante positiva. É importante destacar que a frente parlamentar ela foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara. Nós tivemos a participação de parlamentares da oposição, da situação, dizendo que queria participar da construção dessa frente. E nós, assim como eu já ressaltei aqui, tem lá no texto, e foi motivo do meu pronunciamento, nós precisamos transformar essa pauta e essa frente como uma pauta suprapartidária. Ela não pode ser apenas uma pauta, digamos, do meu partido ou do vereador Camilo. Ela tem que ser uma pauta de toda a Câmara de Vereadores. Agora, vereador, a gente sabe que hoje a classe política ela passa por um certo descrédito, né? Correto. O senhor acha que um projeto como esse pode ajudar a melhorar a imagem da classe política? Não, com certeza. A gente percebe, inclusive, pelos depoimentos da população, né? Eu acredito que boa parte do descrédito que a classe política que ela passa é por não discutir, não debater, não propor projetos que estejam, que vamos dizer, que norteiem que caminho nós vamos seguir com nossa sociedade, entendeu? A gente não pode se atentar, quando eu falo que a gente não pode se resumir à política do arroz com feijão,
é porque a gente não pode se resumir a questões corriqueiras da vida da nossa cidade. Não que não seja importante essas questões, mas nós precisamos pautar, nós precisamos nortear, a gente precisa mostrar, e o papel da política é isso. A política ela precisa mostrar para a sociedade, para a população, qual o caminho que nós vamos seguir. Veja, nós estamos passando por um período grave de crise econômica, política, moral, crise ambiental gigante. E qual é a alternativa que nós vamos ter? Qual é o papel? Quem é o responsável? Qual o agente da sociedade responsável para dizer qual o caminho que nós vamos seguir? Né? Eu diria que a ciência tem uma grande responsabilidade nisso, mas acima da ciência a política tem uma responsabilidade. Veja, as grandes decisões da população, ela passa principalmente pelos processos eleitorais. É nesse momento que a população percebe o grande debate que está em jogo. Nós passamos por um processo eleitoral recentemente, em 2018. A pauta do meio ambiente ela estava no debate eleitoral. Isso. E nesse debate eleitoral a gente teve um presidente que foi eleito anunciando inclusive que ia extinguir alguns órgãos ambientais. Então perceba como está interligado essa política, né? Então aqui nós precisamos, eu acredito que a população ela vai compreender e vai dar crédito à política, aos políticos, se a gente começar a dar um norte, a dizer, ó, o caminho é por aqui, gente. E é nesse sentido que nós estamos apresentando essa proposta, para mostrar que é a solução. Ok, vereador. Nós vamos para mais uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Em Discussão, que recebe hoje o vereador Camilo Lula, que está falando sobre o projeto de resolução número 6/2019, que é de sua autoria e que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. Vereador, são com ideias como essa que o Poder Legislativo pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da população, né? Sim, com certeza. Como a gente estava falando agora há pouco, a população ela também tem uma interpretação que, bom, muitas vezes a população, de uma forma geral, não entende que nós temos 3 poderes que funcionam e não entende o papel que o Poder Legislativo tem, né? Infelizmente, falo isso, talvez por uma questão de educação, talvez até pelo papel que o Poder Legislativo cumpre, né? A população espera do vereador muitas vezes uma obra, né? Mas é importante ressaltar que a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, ela é marcada por ser uma casa de ideias. O grande debate das ideias, ele passa pela Câmara de Vereadores, ele passa pelas casas legislativas, vamos dizer assim. E demonstrar, né, para o povo o debate, a importância do debate do meio ambiente, mostrar para o povo a importância de conversar sobre esse tema, mas também de ter políticas efetivas sobre isso, acredito que esse é o grande desafio que o Poder Legislativo passa. E eu, particularmente, tenho me preocupado em tentar cumprir esse objetivo. Vereador, que outras propostas o senhor pretende apresentar? O senhor já comentou aí da compostagem. Tem outros projetos já em mente para beneficiar a população aracajuana? Sim, a gente tem vários projetos aí em tramitação. Vou falar um pouco sobre projetos relacionados ao meio ambiente, né? Tem um projeto que a população ela precisa se atentar, um projeto que está em discussão com relação ao uso com relação à alimentação orgânica e agroecológica nas escolas, né? É um debate que envolve meio ambiente porque ele envolve o que nós estamos comendo e de onde é que vem essa produção, né? Nós estamos fazendo debate há algum tempo que o nosso povo aracajuano, nosso povo brasileiro está sendo envenenado, porque a forma com que é produzido alimentos no nosso país é uma forma que é colocado agrotóxico, né, durante o período de plantação, mas também durante o período de colheita. Né? Se você for, eu tenho conhecimento de causa nisso, porque em um certo momento de minha vida eu também trabalhei com agricultores, com produtores, e você percebe qual a forma como que se é produzido. Por exemplo, no caso da banana que a gente come em casa, muitas vezes essa banana ela é produzida, para ela ter um amadurecimento mais rápido, é colocado um veneno naquela banana. Então, nós estamos, de fato, sendo envenenados, né? O veneno era o carbureto
até um dia desse. Eu fui no Ceasa recentemente e os comerciantes estavam dizendo que já não é mais carbureto, já tem um mais avançado, né? Algo que você coloca na banana e no outro dia ela já está amarela. Então veja só, isso é envenenamento, né? Nossa população está sendo envenenada e esse é um debate sério que nós estamos fazendo. Nós, como eu estava comentando há pouco, o debate do meio ambiente ele não é um debate só sobre o mangue, sobre o papel que a gente deixa de jogar no lixo, mas ele envolve uma cadeia, inclusive uma cadeia de produção. Então, qual a forma que nós temos, digamos assim, qual a forma que nós temos de interferir na realidade? Então, nós colocamos um projeto de lei para que tenha alimentação orgânica e agroecológica nas escolas. É um projeto que não encarece mais a merenda escolar, não tem relação com encarecimento, porque a produção agroecológica ela é feita por camponeses, por agricultores que colocam o seu amor ali na produção, e o preço de mercado, ou seja, esse é um debate que nós vamos tratar no plenário da Câmara, não sei, talvez agora durante esse mês ou no próximo, mas eu já recorri da Comissão de Justiça, inclusive, mas nós precisamos travar esse debate. A população precisa saber que comer também é um ato de defesa do meio ambiente e de defesa da vida, né? E além disso, nós temos um projeto interessante que é uma semana de conscientização da alimentação saudável e agroecológica, que parte do mesmo pressuposto, né? Eu esqueci até de comentar. A agroecologia e a produção orgânica é algo que tenta manter a sintonia da produção e ela não é feita com veneno, com agrotóxico. Então, é importante ressaltar isso porque é o inverso da forma com que é produzida. E além disso, nós temos outros projetos, tem projetos com relação à educação, que acho que em outro momento a gente discute, com porque certeza. O tema aqui é meio ambiente. Tem projetos com relação à internet, mas enfim, tudo no seu tempo. A gente vai voltar a comentar sobre esse projeto. Vereador, muito obrigado aqui pela presença. Deixa aí seu recado para a população aracajuana. Eu que agradeço, Bruno, agradeço toda a equipe da TV Câmara. Muito obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou durante esse período e continue acompanhando as atividades da Câmara Legislativa de Aracaju, a Câmara Municipal. Aqui é onde passam os principais debates, é aqui onde se passam os principais projetos e é aqui onde o povo é representado. Essa é a Casa do Povo. Muito obrigado. E, vereador, muito obrigado. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado por sua audiência e a gente se vê na nossa próxima edição. Muito obrigado e até lá.